Olá pessoal do grupo, tudo bom? Eu sou a professora Érica Bataglia e eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é, não sobre o que é inclusão, mas a importância da inclusão. Eu queria contar um relato que aconteceu comigo. Eu tive uma experiência como secretária de educação em um município cearense e uma das minhas metas era demonstrar para eles a importância do atendimento educacional especializado, como é que ele funcionava, até porque eu tinha acabado de lançar 2 livros nesta área. E eu me deparei com um erro muito comum, que é o erro de colocar o aluno que tem algum tipo de necessidade especial, tem uma deficiência, com o cuidador. E aí eu digo que é a exclusão da inclusão, né? Porque se você pega uma criança e diz que ela tem que estar em sala de aula regular, né, para poder conviver com a diferença, inclusive para todos conviverem, porque todos somos diferentes, é para que esse aluno se sinta capaz. E aí a professora tem um auxiliar, porque a professora, quando essa criança ou esse adolescente precisar de maior apoio, é a professora que vai dar. O que a gente percebe é que, na realidade, quem é que dá atenção é o cuidador, e acaba sendo uma forma de excluir ainda mais esse aluno. Então eu queria aqui deixar um recado, né, para quem for trabalhar com a questão da educação inclusiva, de se atentar para isso. A gente também tem que se incluir, isso tem a ver também com a família, com os amigos, com a escola como um todo, tá bom? Fica aí meu recado para vocês, um abraço. Bom, o maior desafio que eu acho em relação à educação inclusiva, como eu já trabalhei em algumas escolas, como eu posso dizer, é que a escola ela é uma definidora de padrão. E muitas vezes o que acontece é que aqueles alunos que são os inclusivos, né, que são deficientes, eles acabam sendo os alunos mais difíceis. Isso acaba fazendo com que eles não sejam o padrão da escola. De alguma forma, elas façam diferença disso, mesmo que a gente não queira, como profissional que trabalha lá. E outra coisa é que, assim, apesar de eu ter aulas de psicologia na faculdade e tal, eu não tenho muito conhecimento aprofundado sobre certos alunos, como um aluno autista, um aluno com TDAH, do que ele precisa, como eu posso tratá-lo. Até eu trabalhar diretamente com um aluno autista, por exemplo, como eu já tive 2, eu não sabia que ele tinha uma dificuldade enorme no ambiente de muito som. Eu não sabia disso. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que eu encontro. Gente, boa noite. Meu nome é Michele, sou professora no curso de Pedagogia na FATEN e fui convidada pelo grupo para falar sobre os desafios da formação e da prática do pedagogo no contexto da educação inclusiva. Então, assim, o que eu acho mais importante em relação a essa parte dos desafios que o professor encontra, né? Principalmente o pedagogo e na formação do pedagogo. Atualmente, os professores que formam o grupo de pedagogos, eles não passaram por essa formação em relação à educação inclusiva. Então, isso dificulta muito o trabalho deles de formação inclusiva se eles não tiveram essa prática. Eles insistem em reproduzir o que eles tiveram como formação. Então, é muito complicado. Eu já vou dizer assim da minha parte que, como eu já entrei na minha primeira graduação com a intenção de trabalhar com a inclusão, então para mim, de certa forma, é bem mais fácil, embora não seja tão fácil ainda, porque ainda hoje a gente tem dificuldade de incluir. A gente integra o aluno, por algumas vezes o aluno está na sala de aula, mas não de forma inclusiva, né? Então o ideal mesmo é que os professores que estão formando os pedagogos, eles procurem realmente ter uma formação para eles, para que eles possam passar essa formação à frente. E esses novos pedagogos não esperem só no currículo da faculdade que seja contemplada toda essa formação para a inclusão. É importante que eles também consigam cobrar, de certa forma, dos professores, que eles consigam trabalhar a inclusão em sala de aula, mas que eles possam fazer cursos complementares, né? Então é muito importante que a gente consiga fazer esses cursos complementares. Hoje em dia tem muitos cursos ofertados de forma online, de forma presencial, muitos deles gratuitos, para que a gente, enquanto pedagogos, enquanto profissionais da educação, consigamos fazer essa inclusão da melhor forma possível.
né? Então, assim, eu vou dizer que é uma dica primordial, é que façam bem a formação enquanto formação inicial, mas que façam uma formação continuada e, se possível, ainda durante o curso de formação. É muito positivo para a formação de vocês. Obrigada. Vou falar um pouquinho sobre a dificuldade do professor, né, com relação à educação inclusiva. Hoje as escolas, né, recebem crianças com dificuldades, ou até mesmo dentro da escola acabam desenvolvendo dificuldades, né, com relação à inclusão, seja em aspecto físico, seja com relação a aspectos mentais, psicológicos, né. E acaba que a escola, muitas vezes, acaba classificando alunos, né, o paradigma das competências, que acaba classificando alunos em inteligentes, em uns mais comportados, e etc. aspectos, né, em diversos aspectos. Isso acaba trazendo, de certa forma, algo negativo, né, para essas crianças que necessitam dessa inclusão, né, dessa educação inclusiva. Acabam inferiorizando essas crianças e acaba que isso é negativo e faz com que atrapalhe no desenvolvimento, né, do aluno, tanto em salas de aula, e o trabalho que a escola pode ter com essa criança, né, para uma melhoria nessa inclusão. E aí, em outro aspecto, a gente vê também a dificuldade do professor, né, com relação a isso, porque o professor, diversas vezes, ele não é preparado, a formação dele não ofereceu algo que pudesse, na prática, ele fazer para poder melhorar, para poder talvez não enfatizar isso, né? Esses grupos que são mais inteligentes, que são mais comportados. E também a questão de uma não preparação profissional, muitas vezes para atender esse tipo de aluno, né? Para poder ajudar ele com seu desenvolvimento e em outros aspectos. Eu venho aqui falar como educadora de crianças da inclusão. Eu tenho dificuldades de estar inserindo nessa caminhada com esse tipo de certas crianças, porque eu cuido de criança autista e eu não tenho muito auxílio. O único auxílio que eu tenho é da professora do AEC, eu tiro as minhas dúvidas, procuro sempre estar me informando, porque não é fácil lidar com essas crianças. E na faculdade a gente não tem muito auxílio sobre educação inclusiva. Era bom se a gente tivesse assim, mais disciplinas relacionadas a isso, porque me apareceram muitas situações de crianças especiais e como as escolas estão trabalhando muito com a inclusão, e era bom que a gente aprendesse mais sobre esses conteúdos adequados para se adaptar a essas crianças. Meu nome é Scarlett, eu faço o terceiro semestre do curso de Pedagogia. Esse trabalho é da disciplina Formação do Pedagogo, da professora Viviane Avelar. A nossa equipe, ela escolheu ficar com desafios da formação e da prática do pedagogo no contexto da educação inclusiva. No que a gente estava olhando, pesquisou para poder fazer o trabalho, o que eu pude notar é que as principais dificuldades e desafios que eles encontram são as salas superlotadas, o material didático escasso, os móveis inadequados, a falta de espaço para recreação e a ausência de recursos tecnológicos. E também, de certa forma, na pesquisa que a gente encontrou, os professores que a gente encontrou falando sobre, eles sentem a ausência também de apoio, tanto do governo como dos próprios professores que trabalham junto com eles, da escola, de certa forma também. E a gente sabe que para poder a educação inclusiva ser realmente boa e ser adequada, a gente precisa de professores qualificados. E como é que a gente pode fazer e como é que seria um professor qualificado ideal? Que ele estivesse preparado para essas diversidades que ele vai encontrar em sala de aula. E para que isso ocorra, nas formações tanto de curso de licenciatura como da pedagogia, os currículos deveriam ser adaptados e melhorados para esses tipos de diversidade, tanto para crianças com deficiências, como também crianças que se sentem excluídas socialmente e que têm problemas familiares em casa, que trazem para a escola
como crianças revoltadas, agressivas com os professores. Então, para que isso tudo melhorasse, para que, de certa forma, a inclusão ocorresse, o curso deveria ter os professores deveriam ter realmente uma formação melhor. O currículo deles deveriam ser modificados e ampliados e melhorados, para poder os professores serem adequados e saberem, como é que eu posso dizer, lidar com esse tipo de diversidade. Bom, é isso. O grande desafio do professor em relação a uma criança que precisa de inclusão é levarmos a coordenação. Muitas vezes a coordenação ela não aceita essa criança e fica difícil nós fazemos o trabalho com essa criança. Não vai ser um trabalho diferenciado, mas a gente tem que fazer com que ela seja incluída juntamente com outras crianças. Não sei qual vai ser o horário que vocês vão estar vendo, mas desde já bom dia, boa tarde ou boa noite. Como vocês sabem, eu sou aluno do curso de Pedagogia e estou no 3º semestre. E com esse processo, a professora Viviane Avelar, que é da disciplina Formação e Identificação do Pedagogo, ela lançou uma proposta da gente fazer um seminário, e nesse seminário a gente fazia uma pesquisa, e nesse processo de pesquisa a gente vinha com um desafio, né? Qual seria esse desafio? Aí a gente começou a debater, discutir, e nesse processo da gente descobrir esse desafio, eu e o meu grupo, a gente veio com um desafio na formação e da prática do pedagogo no contexto da educação inclusiva. Aí a gente pegou esse processo desse desafio, e quando a gente pegou esse processo do desafio, a gente começou a se perguntar e começou a se questionar. Da onde parte, da onde vem esse princípio desse desafio, né? Se é no contexto político, se é no contexto familiar, se esse processo está no meio. Acreditamos que esse processo ele possa sim existir em diversos ambientes. Um desses ambientes seria o preparo da formação de professores, porque muitos professores eles são formados e não têm essa formação, pela instituição não ter passado a disciplina correta, que trabalhasse sobre a deficiência, sobre a inclusão, ou até mesmo dele não ter partido do pressuposto de procurar outros meios e outros caminhos onde ele pudesse também encontrar esse desafio. E meio que é um incômodo para mim essa relação de desafio, porque eu acredito que todo desafio lançado é algo que possa ser encontrado, mas por isso que a gente precisa, nesse processo da gente, enquanto pedagogo, enquanto alunos do curso, enquanto nesse processo de formação, a gente precisa se centrar e focar em relação aos nossos direitos. Para quê? Para que a gente possa ter o domínio do conteúdo, para que a gente possa dominar isso nessa relação de ir em busca, de questionar. Porque a minha instituição não tem algo envolvido em relação à educação inclusiva. E se tem, porque as horas são poucas. Meio que a gente também tem um direito de ir atrás, sabe? Eu acredito muito eu acredito que esse desafio parte do aluno, parte do pedagogo, parte do professor se especializar, porque muita gente faz as coisas meio que na doida, meio que eu vou dar aula, meio que eu vou pegar o embasamento de outros professores, e meio que essa relação se torna muito pequena. E o Brasil, nesse contexto de educação inclusiva, também é um país muito novo, sabe? É um país que está no processo nessa relação de evolução, meio de adequação dos hábitos, dos modos, de como se engajar tudo isso. Meio que a relação que mais educadores, precisamos dessa relação de ter mais educadores, mais especialistas dentro desta área da educação inclusiva. Eu acredito que é mais ou menos isso nessa relação. A gente precisa de se ajudar em relação de querer ir atrás, porque tem muitos cursos, muitas oficinas,
Nas instituições também é falado também de alguma forma. A gente tem que saber costurar. Eu acho que a gente está com a linha e a agulha na mão, e quando a gente está nesse processo de ter a linha e a agulha na mão, a gente tem que pegar só a roupa e sair costurando onde está rasgado, para que possa acontecer tudo de forma da forma correta, ou se não for da forma correta, possa acontecer de uma forma que seja de um jeito que se case, de um jeito que possa ter uma adaptação. Esse processo de adaptação para que todos possam se encontrar. Aí, em relação a isso, o aluno pesquisar, as pessoas que não têm formação ir em busca de formação. Se eu estou numa instituição onde eu sei que tem professores que não têm essa formação, eu incentivar eles a buscar essa formação. Se no processo dele, em relação à instituição, ele não foi buscar essa formação, ele ir atrás. No processo político, ver o quadro político que ele vai votar. Para quê? Para que ele possa saber os seus direitos e os seus deveres como aluno, como pessoa, como cidadão, e nessa relação de meio que está inserido. Eu acho que é isso, sabe? Esse processo. É isso que eu tenho que falar, e a gente vai nesse processo, nessa embarcação de pesquisar. Vamos pesquisar e vamos buscar ser desafiado. Eu acredito muito nisso. Tchau, tchau. Então, gente, falar de educação inclusiva, principalmente a nível de Brasil, é falar de algo que a nível de políticas públicas é realmente muito recente. A gente está falando de mais ou menos dos anos de 2005 a 2008 para cá, que foi quando surgiu, né, a Política Nacional de Educação Inclusiva. Se eu não me engano, em 2008. Ou seja, a gente tem 10 anos de política nacional. Algo que a nível de mundo, né, existem países, por exemplo, como a França, como a Espanha, que eles têm as primeiras escolas para surdos. Na época era considerado surdo-mudo, no século XVIII. Mais ou menos no ano de 1850 a 1890, em Paris já surge a primeira escola para surdos, que na época era surdos e mudos. Então, a gente está levando em consideração que o Brasil ele ainda é muito bebê, ele é uma criança de aproximadamente 10 anos a nível de discussão de políticas inclusivas quando a gente pensa numa esfera federal para limitar para o restante dos municípios. Então, levando em consideração que a gente tem uma política que ela é recente, embora o mundo todo a discuta há muito mais tempo, e embora a gente saiba que desde que o mundo é mundo, existem pessoas com deficiência, né, elas sempre estiveram ao nosso redor, a gente tem que levar em consideração que os desafios para a educação inclusiva no Brasil, eles são sim muito grandes, tanto no sentido de trazermos as pessoas com deficiência para perto de nós, para todos os ambientes, como também de ter profissionais preparados e aptos para trabalhar com essas pessoas. A nível de educação, nós temos atualmente alguns cursos de licenciatura que eles trabalham com os eixos transversais, trazendo algumas disciplinas voltadas para a inclusão, mas o que é que nós temos principalmente no Brasil são cursos livres, sejam eles de especializações ou cursos de 200 horas ou mais de 200 horas. Que são os cursos que trabalham com autismo, que trabalham com surdos, que trabalham com cego, com braille, etc. e tal. Então a gente vem tendo uma preocupação com essa formação, mas ela é uma formação que ela está ainda engateando no sentido de colher frutos. A luta ainda é muito grande, a batalha realmente de trazer, de colocar a sociedade pronta para receber os deficientes também é grande, porém era algo que vem sendo realmente trabalhado e especificado tanto nas graduações como em cursos livres.